Sejam bem-vindos à série de análises específicas setoriais do IEF. Hoje vamos dar início à análise do setor da indústria e desenvolvimento econômico. Na semana passada, dentre vários assuntos, o que liderou as manchetes foi a comunicação do presidente relativamente ao crescimento econômico impulsionado pelo desenvolvimento industrial. Portanto, uma espécie de resgate da discussão sobre o papel da industrialização na economia. É preciso lembrar que todos os instrumentos de programação estratégica de Moçambique apontam a importância do setor industrial para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Então, e não só para o crescimento do país, mas também a integração do nosso país a nível regional, na África e a nível global. Isso vê-se basicamente, mais recentemente, na ENDE, na Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que aponta a transformação estrutural como o caminho para que haja um crescimento competitivo e diversificado da nossa economia. Portanto, a aposta na industrialização é uma principal via para que se alcance a prosperidade, a competitividade da nossa economia e também o crescimento inclusivo e sustentável, portanto, em que vamos incluir todas as camadas sociais moçambicanas. Mas também a política e estratégia industrial, que vai até 2025, aponta também, na sua visão, a indústria como um fator de competitividade no contexto global, mas também para a criação de capacidades, sejam elas humanas, técnicas, institucionais, de modo a que se possa satisfazer a demanda interna. E aqui há um elemento que é preciso ter em conta, a questão da demanda interna, portanto, satisfazer a procura de bens a nível nacional, mas também a nível externo. Na sua locução, o Presidente da República enfatizou basicamente elementos novos ligados ao Instituto de Propriedade Intelectual e, portanto, o Instituto Nacional de Normalização de Qualidade. Portanto, aqui mostra-se claramente uma preocupação do Presidente relativamente à questão de padrões de produção e qualidade. Portanto, essa preocupação também concentra-se na inversão da posição do próprio setor da indústria transformadora. Portanto, há necessidade que haja, portanto, para que haja uma mudança real, portanto, da contribuição deste setor, portanto, principalmente o setor da indústria transformadora, para que ele consiga contribuir de forma efetiva para o crescimento econômico. Portanto, e isso é importante estrategicamente para o processamento dos produtos nacionais, porque nós continuamos ainda a exportar produtos com pouca incorporação de valor. O que quer dizer, há pouco valor acrescentado. E isso penaliza todos os ganhos que o país pode ter na cadeia de valor da própria indústria transformadora. Mas também o Presidente assume tanto essa limitação que é necessário iniciar o processo mesmo com a indústria de base. Digamos, é possível começar com pequenos parques industriais. Isto vem na sua locução. Mas na reação portanto, a esta posição do Presidente da República, vários atores fizeram algumas análises e ficou claro, contra todas as outras expectativas, de que o setor da indústria transformadora em Moçambique, por exemplo, sempre dependeu de matérias-primas importadas, o que quer dizer que houve foco nas matérias-primas que vêm dos outros países e não na produção de matérias-primas nacionais. A grosso modo, a indústria dependeu de matérias-primas importadas. E isso causa um grande revés no crescimento da nossa economia, portanto, em todas as áreas, incluindo o trabalho e a própria produção e produtividade. Mas também notou-se que nessa época houve muita flexibilidade para satisfazer aquilo que estava nas estratégias de desenvolvimento do próprio país, que era satisfazer o mercado interno. Então, quais são as características do setor industrial em Moçambique? Basicamente, o que é importante trazer aqui é que o setor é maioritariamente composto por micro e pequenas empresas. Isso abrange cerca de 94% do total do setor. Mas em termos de volume de negócios, pode-se ver que portanto, este negócio
incluindo a geração de emprego, está concentrado mais nos grandes empreendimentos, portanto, nos grandes empreendimentos industriais. Isto mostra basicamente uma exposição do país, portanto, deste setor, relativamente às conjunturas econômicas. Pode ser que sejam por via de choques naturais ou choques mesmo macroeconômicos. Então, e é preciso notar aqui que o volume de negócios do total de cerca de 130 mil milhões portanto, 130 milhões de meticais transacionados até 2015, 90 milhões de meticais foram direcionados para o setor de grande indústria. Então, claramente, dependência em termos de grande indústria, em termos de rendimentos a partir da grande indústria. Entretanto, fazendo uma análise relativamente à distribuição territorial da atividade industrial em Moçambique, notamos que existem assimetrias a nível regional, tanto em Moçambique, porque cerca de 56% das atividades industriais estão concentradas basicamente na cidade e província de Maputo e Sofala. E claramente que portanto, essas atividades estão concentradas nas grandes cidades. Estamos a falar de Beira, Maputo e Matola. Mas as regiões mais remotas, é preciso notar também que existem assimetrias relativamente à natureza das atividades que estão a ser desenvolvidas portanto, nessas regiões. As regiões mais remotas, elas concentram apenas um número limitado de atividades, que é a indústria alimentar e de bebidas. Basicamente, é concentrado nestes elementos. Então, vale a pena fazermos uma análise relativamente à evolução deste setor. Podemos fazer um corte a partir de 1991 para percebermos alguns indicadores portanto, deste setor. Notamos que há uma tendência de aumento da produção real, tanto neste setor, tanto para a indústria extrativa como para a indústria manufatureira. Mas há um perfil de crescimento volátil, tanto com uma tendência ligeira de decréscimo, principalmente quando falamos da indústria transformadora. Portanto, aqui é preciso notar que há um abrandamento em termos de produção real, da taxa de crescimento real do setor a nível da indústria transformadora, enquanto que a indústria extrativa ela é muito volátil ao longo do período, embora registre alguns momentos de grande desempenho. Na sequência, sobre o peso do setor a nível da economia, podemos notar que portanto, o setor industrial é um setor importante e o setor manufatureiro até 2018 contribuiu com cerca de 8%. Portanto, o peso portanto, do setor da indústria chegou a 8,3%. Entretanto, o setor da indústria extrativa ele chegou a 14%. Esses são os picos do setor da indústria extrativa que ocorreu em 2004, ao nível de 14,2% em média. Se olharmos para a contribuição do setor no crescimento econômico, notamos que a indústria extrativa abrandou a sua contribuição no crescimento econômico desde o ano 2000. Enquanto o setor manufatureiro praticamente recuperou ligeiramente a sua contribuição no crescimento da economia. Aqui é preciso notar que há diferença entre o peso portanto, e a contribuição no crescimento econômico. E aqui o setor manufatureiro, por causa da evolução das atividades, o setor manufatureiro registrou um ligeiro crescimento. Portanto, não era o desejado, mas ele registrou algum crescimento econômico, portanto, a sua contribuição no crescimento econômico. Então, qual é a posição de Moçambique a nível regional da SADC? A média de contribuição do setor industrial na SADC, no horizonte temporal de 2000 a 2011, foi de 14,5%. E Moçambique anda basicamente nesses níveis. Isso que significa que o setor da indústria em Moçambique está a seguir o padrão regional, ou seja, há uma espécie de integração econômica do setor industrial moçambicano a nível da região da SADC. Entretanto, existem países como a África do Sul que têm um nível de contribuição
muito mais elevado que a contribuição de Moçambique. Portanto, esses são os países que estão fora do padrão portanto, de integração do próprio setor da indústria em Moçambique e também na África Austral. Isto quer dizer que é necessário puxar tanto as economias dos outros países da região para encontrarem-se integradas ao setor da indústria a nível da África do Sul, por exemplo. Finalmente, é preciso refletir um pouco sobre que estratégias de reativação ou revitalização do setor da indústria. E gostaríamos, a partir de já, levantar dois elementos, portanto, duas bases de análise. Portanto, a partir dos pilares de industrialização, que são considerados a nível dos principais instrumentos de programação relacionados com o desenvolvimento da indústria em Moçambique, mas também quais são as áreas, portanto, de atividade e como é que o desenvolvimento da atividade nessas áreas deverá ser seguido. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento, assim como, portanto, a Política e Estratégia Industrial, eles apontam para fatores como capital humano. O que é preciso perceber é que os padrões de produção a nível do setor da indústria devem ser alterados e para poder acontecer a almejada transformação estrutural que o país está a registrar. Isso significa uma cada vez maior contribuição dos vários setores de atividade, portanto, a nível da economia moçambicana.